Em Brasília, 19h07. Em Assis também, 19h07. A saudação a você, minha amiga. A saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português, livre para falar, diretamente de Assis, a cidade dos 3 S's, irradiando para todo o planeta Terra. Seja bem-vinda, minha amiga, seja bem-vindo, meu amigo. Hoje é segunda-feira, dia 17 de junho de 2024. O tempo passa, torcida brasileira. O tempo passa e já são 169 dias, 169 dias
do ano de 2024. Faltando 197 dias para 2025 e para a posse dos prefeitos e vereadores que serão eleitos daqui 112 dias. Daqui 112 dias, a gente vai voltar para a escola. Antes, vai pegar aquele documento que a gente usa de 2 em 2 anos e voltar para a escola. Mas desta vez, assim como era quando íamos para estudar, exercer o nosso direito e o dever de cidadão. Assim como era quando íamos para a escola para aprender, porque é o nosso direito à educação e é o dever da família e do Estado garantir a educação a todos. Então, depois de muito tempo, muitos voltarão à escola. Pegar aquele papelzinho que fica lá, agora já tem no próprio celular, né? Mas muita gente ainda tem na sua carteira aquele título de eleitor que você usa a cada 2 anos. Mas usa como uma arma para se defender daqueles que querem tirar o seu direito. Não é isso? Como é boa essa arma, né? Como é boa essa arma. Esse porte de arma eu defendo. Esse porte de arma eu defendo. Então, faltam 112 dias para as eleições. Está aí já. É no dia 6 de outubro que nós voltaremos à urna para escolher prefeito ou prefeita, né? Porque em Assis, pela primeira vez, parece-me que poderemos ter metade de candidatos homens e metade de candidatas mulheres. Candidatos ou candidatas a prefeito ou a prefeita, né? Pré-candidatos já declarados, isso não significa que serão candidatos, passarão, obviamente, pelas convenções, pelo crivo da Justiça Eleitoral e para fazer o seu registro. Mas, declaradamente, nós temos, coincidentemente, 3 pré-candidatas e 3 pré-candidatos a prefeito. Pela primeira vez na história de Assis. Como pré-candidatas a prefeita. Vamos por ordem de lançamento de pré-candidatura. A ex-secretária municipal da Saúde, Cristiane Bucinatti, é declaradamente pré-candidata e acho que não haverá nenhum problema para que seja confirmada como candidata a prefeita pelo Republicanos, mesmo partido do governador Tarcísio de Freitas. Ela deve ter o Fábio Nossac de vice. A outra pré-candidata declarada, e já em pré-campanha, inclusive ontem lá no estádio Tonicão, acho que foi a primeira vez que ela visitou o estádio, e tem muita gente que fala, porque agora está cheio de pré-candidato no Tonicão. Ué, mas quem é candidato tem que ir onde o povo está, tem que ser visto, tem que cumprimentar as pessoas. Não vejo nenhum tipo de problema nisso. Não vejo. Sinceramente, não vejo. Eu acho que não deve se omitir, não ir onde o povo está. Então, se ontem tínhamos lá 600 pessoas no Tunicão, para lá foram pré-candidatos, a prefeito e a vereador. E a Thelma estava lá, Thelma Espera, que é pré-candidata do PL, estava lá. E a novidade que surgiu a semana passada, da terceira mulher pré-candidata a prefeita, é a professora Mariana, pré-candidata do Partido dos Trabalhadores. Então, nós temos três pré-candidatas a prefeita e 3 anunciados, por enquanto, pré-candidatos a prefeito. Por ordem, o Alexandre Cachorrão, vereador, que já há um bom tempo tem se declarado aí pré-candidato a prefeito.
o delegado Fernando Quinteiro, que já foi candidato a prefeito nas últimas 2 eleições, e o Márcio Cavuto está se declarando pré-candidato do Partido Novo. Vamos aguardar para saber se realmente se confirmarão todas essas pré-candidaturas. Na última quinta-feira eu falei bastante sobre isso, eu não vou mais uma vez comentar. Só vou resumir dizendo o seguinte. Primeiro, são pré-candidatas e pré-candidatos. Tem um longo caminho, embora o tempo não seja longo, mas tem um longo caminho para percorrer para serem oficializados pré-candidatas e pré-candidatos a prefeito. O problema maior, eu identifico, não é questão burocrática, não é questão partidária, não é questão da legislação. O maior problema é grana para fazer campanha. Dizem que uma campanha a prefeito de uma cidade com 60, 70 mil eleitores custaria em torno de 2 milhões de reais. Quem é que tem essa bala na agulha para poder gastar? Não sei, né? Não temos mais aquelas candidaturas românticas que você saía e gastava sola de sapato e gastava muito pouco. Pode até haver, mas as chances de prosperar são pequenas. De qualquer maneira, retomando aqui, faltam então 112 dias para a gente voltar à escola e escolher quem vai dirigir a cidade e quem fiscalizará a cidade. E hoje uma data também no calendário, faltam 35 dias para a Câmara Municipal de Assis decidir se caça ou não o prefeito José Fernandes. Para quem ainda não está sabendo, aliás, eu queria agradecer aqui, nós estamos fazendo hoje a transmissão simultaneamente no Facebook e também no Instagram. Então, podem me acompanhar no Facebook, a página é Reinaldo Nunes, ou Português, e no Instagram, Português de Assis. E essa mesma transmissão, ela depois é reproduzida, disponibilizada no YouTube, canal Português de Assis. Então, sejam todos bem-vindos, tanto no Instagram como aqui no Facebook. Eu quero aproveitar para fazer um convite, que minha amiga Felina, que está lá no Colinas, nos assistindo, junto com o seu Manuel, ela está pedindo para a gente divulgar que ela está fazendo uma exposição de telas no Centro Cultural Dona Pimpa, onde tem a biblioteca também. A biblioteca é Nina Silva. E o Centro Cultural é o Dona Pimpa, bem ali pertinho da Catedral. Bem ali pertinho da Catedral. Está feito o convite, é muito bacana. A Felina, que produz textos, faz poesia, poetiza e também pinta algumas telas que estão lá em exposição no Centro Cultural Dona Pimpa. O convite está feito. Bom, eu dizia, para quem ainda não tem a informação, que a Câmara Municipal deve, até daqui 35 dias, votar um relatório final da comissão processante que pode ou não pedir a cassação do prefeito Zé Fernandes. Qual é a denúncia feita pelo Carol Tedeschi da Cunha? O prefeito não pagou o piso nacional do magistério aos professores. E a denúncia é fundamentada na lei federal, que garante o piso, também na lei federal, que garante que o município, não tendo recurso financeiro, a União complementa, ou seja, de acordo com a denúncia, falta vontade política do prefeito em reconhecer e valorizar os professores, pagando o piso nacional do magistério. Apesar de todas as tentativas, inclusive greve, que já aconteceu, e eu me lembro muito bem que naquela uma semana em greve, o prefeito não recebeu os professores, muito pelo contrário, durante a semana que os professores estavam em greve, o prefeito se escondeu no cemitério. Foi despachado do cemitério municipal. E sem diálogo, sem conversar com o professor,
ele ainda foi à justiça para pedir que a justiça autorizasse a polícia militar a expulsar os professores da frente da prefeitura. Eu digo há muito tempo isso, e vou repetir. O prefeito deve ter algum trauma com o professor. Não sei se ele tomou alguma nota zero quando era estudante, não sei qual é o trauma que ele tem, mas ele parece não gostar de professor, porque ele não dialoga, ele não conversa com os professores. Os professores, quando estavam em greve, queriam conversar com o prefeito, saber por que é que ele não paga, por que é que ele não paga o piso nacional do magistério. Mas ele, num ato de covardia, não conversou com os professores e foi despachar, se esconder lá no cemitério municipal de onde despachou. E num ato pior ainda do que esse, pediu que a polícia militar expulsasse os professores da frente da prefeitura, o que não acabou acontecendo. Felizmente, há ainda bom senso por parte da justiça, que não autorizou que a polícia militar expulsasse os professores ali da frente da prefeitura municipal. Bom, isso aconteceu já há 2 anos. Há 2 anos. Mas agora o cidadão, o advogado, Carol Tedeschi, fez uma denúncia na Câmara Municipal, foi instalada uma comissão processante, e essa comissão processante está ouvindo testemunhas. Primeiro de acusação, depois de defesa, e vai fazer o relatório, e esse relatório vai decidir se o prefeito vai ser cassado ou não. Ou melhor, o relatório vai apontar qual é a opinião da comissão processante. E é a Câmara Municipal que vai decidir se o prefeito vai ser cassado ou não. Eu tenho uma informação ainda não confirmada, porque isso obviamente vai ser discutido entre os vereadores que compõem a comissão processante, que são o tenente Gênova, presidente da comissão processante, vereador Vinícius Simili, que é o relator, e o Nivaldo da Pedalada, que é membro. Os 3 compõem a comissão processante. Então, eles vão fazer um relatório, e esse relatório vai para plenário, para ser deliberado em plenário. Eu recebi uma informação que essa sessão de provável cassação ou arquivamento da denúncia pode ser marcada no dia 2 de julho. Dia 2 de julho é terça-feira. Porque a sessão da Câmara não é segunda, é segunda-feira. Só que segunda-feira, dia 1º de julho, é aniversário da cidade, é feriado. Então, a Câmara Municipal vai se reunir no dia 2 para a sessão. Ou pode marcar um sábado, por exemplo, uma sessão especial para decidir e votar esse provável pedido de cassação. Se o prefeito for cassado, o que acontece? O vice assume. Quem é o vice? O Aref Sabé. O Aref Sabé assume a prefeitura de Assis. Tenho informações que há votos suficientes para cassar o prefeito. Para cassar o prefeito seriam necessários 10 votos. Há uma informação de bastidores que 12 vereadores estarão ou já estariam decididos a votar pela cassação do prefeito Zé Fernandes. Se isso acontecer, nessa data, dia 2 de julho, por exemplo, o Aref Sabé vai abrir a FICAR, porque a FICAR começa no dia 4 de julho. Então, nós teríamos, pela primeira vez, o município terá, se isso acontecer, um prefeito que não é brasileiro, porque o Aref Sabé é libanês, e ele assumiria a prefeitura. Mas vamos aguardar, porque em política tudo pode acontecer, e vamos aguardar. Nós estamos aqui para informar, e tendo informações, a gente transmite para vocês, tá bom? Mas é bem possível que o cenário seja esse, que a comissão processante faça um relatório pela cassação do prefeito, e, ao que tudo indica, esse parecer
esse relatório deve ser aprovado e o prefeito deve ser cassado. Pelo que sei, mas vamos aguardar, repito, a decisão da Câmara Municipal. Se isso acontecer, o seu Aref assume a Prefeitura de Assis. Seu Aref que estava lá no campo ontem, né? Lembrando que o seu Aref não é a primeira vez que ele vai no campo. Todo final de semana, praticamente, o seu Aref Sabé está presente lá, acompanhando os jogos no estádio Tonicão. E é sempre bem-vindo, né? Independente das divisões políticas, o seu Aref Sabé tem o respeito de todos, cumprimenta a todos de maneira sempre cortês, sempre foi bastante receptivo, aborda todas as pessoas, conversa muito diferente do seu titular na prefeitura, né? Então, o seu Aref estava lá ontem, mais uma vez no estádio Tonicão, ele que pode, daqui a 35 dias, ser o novo prefeito de Assis. E colocar com isso lá o seu retrato na galeria dos prefeitos da cidade. Se isso acontecer, significa que os referendantes não voltam mais? Pode voltar. Pela justiça. Qual é a decisão da Câmara? É soberana. Desde que seja garantido o contraditório, o amplo direito de defesa do prefeito. Enfim, tudo isso, o devido processo legal deve ser respeitado. Se tiver algum problema jurídico, o prefeito, através do seu advogado, ele acabou de contratar o advogado Ricardo Hiroshi para assumir a sua defesa. O Ricardo Hiroshi é o reforço do time de advogados do prefeito para defendê-lo na comissão processante na Câmara Municipal. Então, se o prefeito for cassado na Câmara, através dos seus advogados, ele vai à justiça para tentar reverter essa situação. Já tivemos isso em Assis. Os mais antigos se lembrarão quando o ex-prefeito Romeu Bolfarini foi cassado pela Câmara, afastado pela Câmara. O Ernesto Nobile, que era o vice, assumiu a prefeitura por 9 dias. Neste período, o prefeito Romeu Bolfarini, através dos seus advogados, conseguiu voltar e reassumir o cargo de prefeito de Assis e terminou seu mandato. Vamos aguardar o que vai acontecer, tá bom? Para quem está sem relógio, para quem não está sem, para quem está sem hora e quem está com bolo no forno, quem está deixando o leite esquentando, são 19 horas e 27 minutos. 19 horas e 27 minutos. Segunda-feira, dia 17 de junho, eu sou português, livre para falar. Estou aqui toda noite, das 7 às 8 da noite, no Facebook e agora também no Instagram, trazendo as informações e fazendo nossos comentários. Por falar em comentário, o final de semana tá difícil passar um final de semana sem notícia triste, né? Tá difícil passar um final de semana sem notícia triste. Mas como tem morrido pessoas que têm um conhecimento junto à sociedade, um respeito junto à sociedade, independentemente da idade, né? Mas, geralmente, os mais idosos são aqueles que tiveram maior convívio em algum tipo de segmento e, quando partem, há uma tristeza muito grande. E, à medida que a gente vai avançando na idade, a gente vai, infelizmente, quase que diariamente perdendo amigos que foram referência. Amigos que foram referência. Além dos acidentes de trânsito. Além dos acidentes de trânsito que continuam matando em nossa cidade. E aí a nossa pitadinha de cobrança. Que tipo de campanha educativa tem sido feita em Assis? A gente só vê reclamação dos marronzinhos que estão multando, que há
suposto abuso de autoridade, algumas vezes até confirmado. Vocês se lembram do episódio do condutor da van, que os agentes de trânsito arrancaram a chave do contato da van, arrancaram o motorista de dentro da van, se engalfinharam em via pública, ali na Avenida Walter Fontana, perto do Amigão. E campanha educativa? Panfletos, orientações, ou outdoor. A gente vê muito outdoor da Secretaria da Saúde, muito. Há uns 3, 4 anos é comum a gente ver campanhas, inclusive, muito boas, diga-se de passagem. Mas você vê um investimento muito grande da Secretaria da Saúde em publicidade, principalmente com outdoors, sobre os mais diferentes temas, repito, muitos interessantes. Mas essa mesma publicidade, o Departamento de Trânsito não faz para tentar diminuir o número de acidentes de trânsito em Assis. Nós estamos no mês de junho. Eu acho, não vou me arriscar aqui a lembrar, preciso anotar para não correr esse risco, mas eu tenho a leve impressão de que pelo menos uma pessoa por mês morreu no trânsito de Assis esse ano. Eu tenho quase que absoluta certeza, mas eu preciso confirmar e conferir. É bem provável que pelo menos uma morte por mês a gente tenha registrado em Assis, vítima de acidente de trânsito na cidade. Não estou falando na rodovia, não. Não estou falando na rodovia. Estou falando na cidade. Me lembro aqui de pelo menos 3 ou 4. E nós estamos no mês 6, então eu não quero afirmar, vou ter que pesquisar, buscar os nossos arquivos, mas mesmo que tenha sido uma morte no trânsito esse ano, já justificaria a nossa cobrança por campanhas educativas do trânsito. Os flagrantes de irresponsabilidade são diários. Flagrantes de irresponsabilidade no trânsito são diários. Mas nós não queremos um departamento de trânsito que seja apenas punitivo, que meta a caneta. Você já viu agente de trânsito, marronzinho, popularmente conhecido, orientando faixa de pedestres na Avenida Rui Barbosa? Tente, minha amiga, tente, meu amigo, ficar 15 minutos. 15 minutos de qualquer dia da semana. Perto do Banespa, agora Santander. Ou ali perto do antigo Bar Boiadeiro. Mas no meio do quarteirão. Veja quantos pedestres atravessam a avenida sem estarem na faixa de pedestre. E depois você diga se isso não é um flagrante de desrespeito às regras de trânsito. O trânsito é feito por pedestre, por ciclista, por motociclistas e por motoristas. Eu não vou nem dizer para você perder ou ganhar 15 minutos observando a quantidade de pessoas que dirigem com o celular. E não é só carro, não. Veja a quantidade de gente de moto usando o celular. E não é enfiado no capacete, não. É assim na mão mesmo. Dirige com uma mão e vendo mensagem, eu vendo. É inacreditável, eu não consigo, mas jamais conseguiria fazer isso. E bicicleta também. Quantos ciclistas... Hoje eu vi um menino lá, falo menino porque deve ter uns 18, 20 anos, descendo a rua JV com a sua bicicleta, com as duas mãos no celular.
correndo mensagem. Ou seja, sem nenhuma mão no guidão. Se acontece algo, um cachorro atravessa a rua, um gato, ou um buraco que tem ali, ou um problema na roda, no aro lá, no raio, sei lá. Então, a quantidade de flagrante, de desrespeito às regras de trânsito é enorme, é enorme. E você não vê absolutamente nada sendo feito, ou se tiver muito tímida a campanha publicitária que o Departamento de Trânsito faz, que a Prefeitura faz. E tem dinheiro para isso. O dinheiro das multas, parte é para ser destinado para campanhas educativas. Multas, que é um conselho, procure a versão eletrônica do Diário Oficial do município. Uma vezes por mês, eles publicam lá a relação de placas de veículos multados. É demais, é demais, é demais. E aí você calcula e já dá para saber quanto a CIS arrecada com as multas de trânsito. E aí tem muita gente que reclama, que fala que é abuso, que é máfia das multas, etc. e tal. Mas feita essa, mais uma vez, feita a crítica pela falta de campanha educativa, a gente tem que lamentar a morte de mais um jovem no trânsito. Mais uma morte de um jovem no trânsito. O Gabriel Contini, filho do nosso amigo Paulinho, 20 anos de idade, se envolveu num acidente, não sei o que aconteceu. Eu sei que o acidente envolveu 2 motocicletas. O que levou a acontecer uma colisão entre 2 motocicletas, o outro menino da motocicleta se recupera. Então, ele dará a sua versão à polícia. Além de testemunhas, porque tinha carro passando no local, a perícia que será feita, enfim. Eu não quero emitir juízo. Muita gente se atreve a... estava... Não sei o que aconteceu. Aliás, muitos acidentes a gente só noticia a vítima e depois não fica sabendo a causa, né? Porque é um processo que demora. Foi lá o perito, analisou, ninguém sabe se teve um problema mecânico na moto, em alguma das motos, ninguém sabe se teve um problema de saúde em algum dos envolvidos. É uma série de fatores que pode ter contribuído. Como também pode ter acontecido um desrespeito às regras do trânsito. Pode ter havido imperícia, imprudência, pode ter havido, mas não sabemos. Então, aguardemos. Eu disse que o final de semana foi extremamente pesado, a começar por mais essa morte no trânsito desse jovem de 20 anos de idade. O acidente aconteceu na sexta-feira. A morte foi confirmada no sábado do jovem Gabriel Contini, que foi sepultado no domingo. No sábado também, nós perdemos um amigo de longa data, que há muito tempo estava acamado. E era um ouvinte nosso do programa de rádio. Ele mesmo acamado, mesmo sem visão, há algum tempo, a companheira dele mandava mensagem todo dia de madrugadinha, 5h30, 6 horas, falava português. Ele já acordou e já ligou o radinho para escutar você. Você imagina a responsabilidade, né? A emoção que a gente transmite no programa de rádio diariamente. E o Reginaldo Nunes Rodrigues, o Nardinho, como era conhecido, nos últimos anos de vida, acamado, sem enxergar, tinha o rádio como a sua companhia, além da sua companheira Nena, que dedicou 24 horas por dia, 7 dias por semana,
31 dias por mês, 365 dias do ano, para cuidar do Nardinho. E no sábado pela manhã, ele nos deixou. Nardinho, que teve uma história no esporte de Assis. Foi diretor da Ponte Preta durante muito tempo, foi presidente da Liga Cisense de Esportes. Enfim, era uma pessoa extremamente envolvida com os times de futebol. Muitos jogadores foram se despedir, ex-jogadores foram se despedir do Nardinho, e a gente esteve lá para nos despedir também e acompanhar o seu sepultamento. Hoje cedo, estivemos acompanhando a despedida emocionante que a família fez por um grande amigo e companheiro, Carlos Rodrigues Ladeia, professor de psicologia da Unesp, já aposentado, e há alguns meses enfrentou também graves problemas de saúde, estava acamado também, sendo cuidado pela família. Professor Carlos Ladeia, veja como é a vida, né? Às vezes a gente só percebe alguns detalhes quando a gente perde a pessoa. E aconteceu uma coisa muito curiosa. Ontem pela manhã, eu recebi essa triste notícia da morte do professor Carlos Ladeia, companheiro de partido, do Partido dos Trabalhadores, já foi da direção, uma pessoa extremamente culta, íntegra, ética e justa. E justa, principalmente justo. Ele era muito. E ontem, pela manhã, quando eu recebi a triste notícia da morte do professor Carlos Ladeia, para divulgar, eu fui procurar uma imagem, uma foto dele. O papel da imprensa é algo extremamente relevante, não é? Em qualquer sociedade. E aí você dar uma notícia do falecimento de uma pessoa, quando você tem a ilustração, tem a imagem, a foto, o retrato, como a gente falava antigamente, as pessoas identificam. Muitas pessoas não conhecem pelo nome, mas conhecem pela fisionomia. Então, muitos alunos viram a foto, identificaram o professor Carlos Ladeia. Muitos professores. Enfim, muita gente ficou triste com a morte do professor Carlos Ladeia. Mas o detalhe que eu queria falar para vocês, que eu observei, e admito isso, observei só agora que nós não temos mais o Carlos Ladeia. Como eu disse, ele tinha entre as suas muitas virtudes e qualidades, ele ser justo, firme, duro nas palavras quando precisava. E aí eu encontrei algumas fotografias para ilustrar a notícia da morte do professor Carlos Ladeia. E geralmente você procura uma fotografia em que ele esteja bem, às vezes sorrindo, num momento. E esse foi o detalhe que me chamou muito a atenção. Eu não vi nenhuma fotografia do Carlos Ladeia sorrindo. Não vi. Vi alguns arquivos da família, dele próprio, no Facebook, que ele pouco movimentava. Mas aí eu percebi um detalhe que quem conheceu o professor Carlos Ladeia, minimamente, vai concordar comigo. Ele sorria. Mas ele sorria com os olhos. Ele sorria com os olhos. Ele não precisava abrir a boca, escancarar os dentes
para mostrar a sua felicidade. E é muito curioso isso, não é? Então eu fiquei pensando e vi algumas fotografias, até publiquei uma, que ele estava com a netinha ou netinha, eu não sei, porque é bem pequenininho, no colo. E aí você percebe no olhar dele o sorriso. A boca não, a boca fechada, não sisudo, mas o olhar dele é de alegria. Então o professor Carlos Ladeia era uma pessoa feliz. Ele não dava risada abertamente, não escancarava os dentes, como muita gente faz quando. Enfim. Mas você percebe nesse detalhe, no olhar dele, a felicidade. E hoje, quando estava acompanhando os últimos momentos do velório, a sua despedida, lá na catedral, quem estava lá, vários professores da Unesp, amigos, familiares, ninguém conseguiu passar imune à emoção. Músicas latinas, músicas que ele gostava, sendo interpretadas. E aí o depoimento da filha falou: meu pai gostava muito de música. Eu nunca soube disso. Eu não tive uma convivência muito próxima de frequentar a casa do professor Carlos Ladeia. Tivemos alguns encontros festivos juntos, participamos de várias campanhas eleitorais, participamos de muitas campanhas e reuniões políticas. E quando é uma reunião política, aí é mais o debate, né? Mais o diálogo. Então, mas tivemos momentos festivos. E aí, mas eu não sabia dessa virtude, que ele tocava, por exemplo, violão, que cantava algumas músicas. Então, atrás de uma faceta que às vezes a gente imagina, tem uma personalidade que a gente desconhece. Mas eu fiquei impressionado de ver o olhar dele de felicidade. Não era o sorriso escancarado, mas era o sorriso estampado nos seus olhos. Então, se você está no Jornal da Segunda, eu publiquei no nosso site lá, www.jornaldasegunda.com.br, tem uma fotografia lá do professor Carlos Ladeia. Preste atenção como o olhar dele é sorridente. E ele estava sofrendo demais, né? Então, agora que ele tenha um lugar garantido, lugar dos justos, e que a família tenha o conforto necessário, principalmente nos primeiros momentos. Dias, semanas, meses, anos, a gente sabe que a saudade é eterna, mas os primeiros momentos são os mais difíceis. E aí não bastassem a morte do nosso amigo Nardinho, a morte do jovem Gabriel, que se envolveu nesse acidente, a morte do professor Carlos Ladeia. Ontem pela manhã também fui surpreendido pela informação da morte do Lolo, Antenor Alexandrelli, uma figura que é o retrato do carnaval, né? Infelizmente, nós não temos carnaval na Avenida Rui Barbosa. E o Lolo, quando tinha desfile na Avenida Rui Barbosa, ele atraía todos os olhares. Apesar da sua longa idade, perto de 90 anos, ele bordava manualmente, artesanalmente, a sua fantasia, colocava cada uma das plumas no seu costeiro, enfim, ele produzia, mesmo próximo de 90 anos, as suas fantasias e ia para a avenida. Era o senhor Carnaval, né? O senhor Carnaval. O destaque de Carnaval, sem dúvida alguma, mais reconhecido na cidade de Assis. E que deixa esse legado.
Mas a vida do Lolo... Ontem nós estivemos lá também na despedida do Lolo. Mas quem quiser conhecer um pouquinho da história de Assis, eu recomendo esse livro. Assis, de A a Z. Esse livro foi escrito pelo nosso colega jornalista, Barreiro, com o título Assis, de A a Z, a enciclopédia do século. E retrata mais de 250 verbetes, histórias do primeiro centenário de Assis, de 1905 a 2005. Portanto, acima de 2005, nós não temos aqui alguns personagens. E nós temos aqui, na página 213 desse livro, um pouco da controvertida história do Antenor Alexandrelli, o Lolo. Decorador, você já vai ficar surpreso. Eu sei que muita gente vai ficar surpresa com algumas informações que nós temos aqui nesse livro. Livro de um jornalista, não é historiador, não é um interessado em escrever, é jornalista, busca as informações e confirma através das suas fontes. Então, eu vou ler essa história do Lolo, como está nesse livro. Eu vou repetir, recomendo, esse livro é muito bom, Assis, de A a Z. Talvez não tenha aqui em livrarias em Assis, mas é bem provável que tenha, mas você, imagino, também consiga pela internet. Então, o Lolo, vamos começar a notícia do que aconteceu. O Lolo vinha enfrentando alguns problemas de saúde. Ele morava sozinho em sua casa ali na Rua Brasil. E durante a semana passou mal, foi para a UPA e morreu na UPA. Enfrentava problemas pulmonares. A causa da morte eu não vi a certidão de óbito, então eu não tenho ainda confirmada essa informação. Mas para quem fez a alegria de muita gente, poucos acompanharam a sua despedida. Talvez porque ele morreu no domingo de manhã e foi enterrado logo no começo da tarde. Aliás, havia uma informação que o sepultamento seria às 3h30 da tarde, e ele foi sepultado antes, às 3 horas. Mas as pessoas que puderam foram lá, deram uma passada, se despediram do Lolo. E a importância dele, eu fiz um vídeo logo após o sepultamento, em frente ao jazigo. Uma pequena homenagem a tudo que ele representou para o Carnaval de Assis. E esse vídeo tem quase 3.000 visualizações em um dia. Isso demonstra o interesse das pessoas, talvez seja inclusive uma forma de homenagear, lembrar do Antenor Alexandrelli, o Lolo. A começar pelo nome, né? Eu me lembro que tempos... O Lolo ele escutava muito o programa, o nosso programa na Rádio Interativa, que começa às 6 horas da manhã, vai às 7 horas da manhã, de segunda a sexta-feira. E o Lolo gostava muito do programa. Sempre que eu o encontrava, ele perguntava, fazia alguma referência de algo que eu falei no programa. E ele... tempos atrás, eu não me lembro se exatamente 3, 4 meses, não me lembro exatamente. Se foi no final do ano passado, começo desse ano, semanalmente eu faço uma pergunta lá no programa. E as pessoas respondem e quem acertar participa de um sorteio de brindes. E numa das semanas a pergunta foi: qual é o nome do Lolo? Porque muita gente conheceu e conhece ele, agora falecido, mas apenas por Lolo. Não sabia e muitos ainda não sabem o seu nome. Então eu fiz essa pergunta e poucos acertaram.
todos acertaram. Mas vamos lá, contar um pouquinho da história do Lolo com base no livro Assis de A a Z, do nosso amigo Marco Barreto. Antenor Alexandrelli, nascido no dia 22 de dezembro de 1938 em Bebedouro. Profissão: decorador, e preste atenção para a primeira surpresa, locutor de alto-falantes. Sabe o que é isso? Não existe mais essa profissão, né? Primeiro porque não tem mais alto-falante, hoje as caixas sonorizadas, mas é a mesma coisa, né? Mas então o Lolo era locutor de alto-falantes e decorador. Diz a história escrita pelo Marco Barreto no livro Assis de A a Z, a história do Lolo. Uma das figuras mais conhecidas de Assis. Aos 35 anos, ele matou com um tiro, dentro da sua casa e sem testemunhas, o bancário e estudante Ivoneu Funari, de 23 anos. A tragédia da Rua Brasil 418, onde o Lolo morou até sábado, numa casa de muros altos e caramanchões, abalou a cidade em 1973. 1973, 50 anos atrás. A morte cai como um tsunami sobre a respeitável e tradicional família Funari, enquanto Lolo sofre caçada e perseguição implacável pela cidade. A imprensa dá ampla cobertura no caso. Na primeira página do jornal Voz da Terra, no dia 9 de agosto de 1973, o repórter da Voz da Terra, Luiz Marco Barreto, assina a seguinte reportagem. Abre aspas. Depois de prestar depoimento às autoridades policiais de Assis, na última terça-feira, durante 2 horas e 22 minutos, Antenor Alexandrelli, o Lolo, encontra-se desaparecido. Nem mesmo seu advogado, Valdomiro Galvão de Camargo, sabe onde ele está. Abre aspas. Eu disse-lhe que, após o depoimento, procurasse se esconder. E para me procurar só quando necessário. Assim é melhor. Foi então a orientação do advogado Valdomiro Galvão de Camargo ao Lolo Antenor Alexandrelli, após ter matado Ivoneu Funari, em 1973. Na verdade, embora esteja em Assis, Lolo procura fugir dos curiosos e da caçada que lhe move a imprensa. Apressado, com um cachecol envolto no rosto, assim ele foi visto entrando num táxi, Opala, Gelo, quando deixava a delegacia às 16h55 de terça-feira. Tinha acabado de depor ao escrivão Reinaldo, só está o nome do Reinaldo aqui, mas Reinaldo Pinheiro da Silveira. Foi a última vez. Enquanto isso, o advogado de defesa do Lolo, Galvão de Camargo, que apresentou o acusado pela morte de Ivoneu Funari à polícia, sob a condição de não haver nenhum repórter ou fotógrafo nas proximidades da delegacia, afirma que provavelmente ele seja absolvido. Abre aspas. Acredito que, se fosse pela vontade de Antenor, ele teria se suicidado. Não mataria o rapaz. Gostava dele. Foi realmente um acidente. Fecha aspas. Quanto a isso, o advogado de acusação Francisco Maldonado Júnior concorda em parte. Ele acha que, pelo fato de não existir testemunhas,
aumentam as dificuldades para incriminar Lolo. Porém, acrescentam, abre aspas, Chiquinho Maldonado falando. Um detalhe importante são seus antecedentes. Eles poderão prejudicá-lo no julgamento. Fecha aspas. Lolo traz em sua ficha policial uma investigação feita em outubro de 1971 para apurar a sua atuação na exploração de lenocínio. Antenor Alexandrelli conta 35 anos de idade. Preste atenção para um detalhe que pouca gente sabe também. Lolo era desquitado, decorador profissional, natural de Bebedouro, filho de Antônio e Rosa Alexandrelli. Seu depoimento ocupou 3 laudas, preenchidas de ambos os lados. A polícia ainda não permite o acesso da imprensa às declarações. Isso foi em 1973, logo após o depoimento, dias após o crime. Lolo será ouvido pelo juiz de direito Paulo Garcia Guimarães Filho, no fórum. Calcula o advogado Maldonado Júnior, o Chiquinho Maldonado, que o julgamento aconteça em março de 74. Isso se reportando a uma notícia que saiu na Voz da Terra em agosto de 1973. Abre aspas. Estou coberto de tristeza ao saber que Ivoneu morreu, disse Lolo a Antônio Sena em entrevista concedida na delegacia à radiodifusora. Na sua versão, apresentada ao saudoso Antônio Sena, ele disse que se tratou de um acidente. Segundo ele, Ivoneu sacou a arma e os dois lutaram durante alguns minutos. Abre aspas. Um segurando a mão do outro. Não foi luta corporal. Eu até pensei que fosse eu que tivesse sido atingido. O revólver disparou na mão dele. Assegura. Fechou aspas. Assegura ele que desejava apenas que Ivoneu se retirasse da sua casa. Nega que tenha ameaçado. Abre aspas novamente, não tinha com o que ameaçar, fecha aspas. Ao contrário dos rumores, Lolo acentua também que não fechou a casa. As portas do fundo estavam abertas, abre aspas. Quando eu vi que ele estava caído, peguei o revólver, atirei no ouvido e o tiro não saiu. Então saí correndo pelas portas do fundo, fecha aspas. Em seguida, Lolo foge para São Paulo e acaba preso numa floricultura. É trancafiado durante 3 dias num presídio da Vila Maria, em São Paulo, e trazido de volta para Assis. Fica preso até o julgamento. Em sua cela, recebe cartas de igrejas evangélicas, dedica-se a trabalhos manuais e cuida de presos feridos e doentes. Antes de continuar, eu quero fazer aqui, dar um depoimento. Numa das vezes que estive na casa do Lolo, eu ia com uma certa frequência, geralmente para convidá-lo para desfilar na escola de samba da Vila Operária. E nunca consegui. Nunca consegui. Um dos motivos é que ele não aceitava desfilar em outro lugar que não fosse a Avenida Rui Barbosa. Ele queria que o desfile fosse na Avenida Rui Barbosa. E nos últimos anos, a Vila Operária tem desfilado só na Vila Operária. Então, vira e mexe, eu ia lá. E uma das vezes, gravei inclusive um vídeo com ele, um depoimento, para comemorar os 40 anos da Escola de Samba da Vila Operária. Então, nós estamos em 2024, foi em 2019 que eu gravei esse depoimento, que infelizmente eu não tenho arquivado, mas é provável que alguma gente consiga encontrar. Bom, e uma das vezes que eu estive conversando com o Lolo, ele me falou um pouquinho sobre
o período que ficou preso na cadeia de Assis. E ele me disse que ele era um preso faxina. Para quem não sabe, preso faxina é aquele que não fica trancado com os demais. Ele fica numa cela separada, ele toma conta de fazer o café, entregar o café aos demais presos, limpar o corredor, enfim. É um preso quase que de confiança do carcereiro, do delegado, etc. E ele me contou uma coisa muito interessante. Ele falou, português, quando eu estava preso, eu recebia muitas visitas e comecei, como eu falei agora há pouco, que ele produzia as suas fantasias, bordava lantejola por lantejola, colocava pluma por pluma no seu costeiro, e o Lolo também fazia bonecas de pano na cadeia. E ele me contou que a primeira boneca de pano que ele fez, ele presenteou o delegado, ou o delegado teria encomendado para ele entregar para a mãe dele, para a mãe do delegado, ou para a mulher do delegado. Enfim, eu sei que a primeira boneca que o Lolo fez preso na cadeia pública de Assis, ele doou para o delegado. E o delegado presenteou, não sei se foi a mãe ou a esposa. E a partir de então, o Lolo começou a produzir bonecas em série. Inclusive, dava as bonecas para os presos, e esses presos vendiam as bonecas e compravam cigarro, enfim. Ele produziu muitas bonecas lá. Me lembro disso. Vamos voltar aqui para a história. Esse é um pequeno recorte com um depoimento de quem conversou e ouviu isso do Lolo. Mas vamos voltar aqui para a história. Eu estou contando a história da vida do Lolo de acordo com o livro Assis de A a Z, do nosso amigo Marco Barreto. Então, falei aqui que ele tinha voltado para Assis e ficaria preso até o julgamento. Em sua cela, recebia cartas de igrejas evangélicas, dedicava-se a trabalhos manuais e cuidava de presos feridos e doentes. E aí eu falei da história das bonecas, não é isso? Julgado e condenado, ele cumpriu integralmente a sua pena, em regime de prisão albergue. Em 1977, 4 anos depois do crime, em pleno cumprimento da sentença, ele recebeu na casa dele o nosso companheiro, o repórter, jornalista Valtinho Gonçalves, que era vizinho e seu ex-aluno de catecismo na Vila Xavier. Abre aspas. Fiz tudo para evitar, não consegui. Outras pessoas que sabiam da história também poderiam ter ajudado. Não, eles tinham vergonha. Ele também podia ter ajudado a evitar tudo, e não ajudou. Esse erro tão grande na minha vida serviu ao menos para aproximar mais de Deus. Fecha aspas. Declarou o Lolo ao Valtinho para uma reportagem que saiu no jornal Assim, de julho daquele ano, sob o título de Lolo não é mais aquele. O repórter, o Valtinho, de fato encontrou um outro Lolo, ex-locutor de alto-falantes, ator de teatro e professor de catecismo na igreja da Vila Xavier, decorador de igreja para festas e casamentos, jardineiro e artesão. Lolo vivia, então, de aluguéis de quarto, que sublocava para estudantes universitárias no fundo de sua casa. Mostra-se místico e disposto a anunciar, abre aspas, aquela posição, fecha aspas. Ele não usa o termo homossexualismo. A casa também está diferente. Valtinho nota o desaparecimento das plumas que revestiam a sala, a falta de sedas, cortinas finas e abajur lilás, a colcha de rendas e a boneca sobre a cama de casal. Abre aspas. As mãos escondem um rosto amadurecido. Os cabelos continuam tingidos. Vez ou outra,
assenta-os com uma touca improvisada com meia de seda. E ele fazia isso até os últimos dias de vida. E era incrível. Todo domingo pela manhã, o Lolo ia na Feira Livre, ali atrás do camelódromo. Todo domingo. Só não ia quando a saúde já prejudicada impedia que ele se locomovesse. Mas era presença constante na feira de domingo, Lolo. Ao fechar o velho portão de ferro da casa, Valtinho ainda escuta uma voz lá de dentro. Fecha aspas. Nunca mais, Walter. Aquela vida não. Fecha aspas. O Lolo teria dito isso ao Valtinho. É a última entrevista de Lolo. Nos 29 anos seguintes, ele mergulha numa vida discreta e silenciosa. Filho dos sitiantes Antônio e Rosa Alexandrelli, Lolo muda-se com eles para Assis aos 2 anos de idade. Preste atenção nesse detalhe que pouca gente sabe também. Casa-se na década de 60. Nasce a filha Célia Maraísa Alexandrelli. Mas a união termina pouco tempo depois de começar. Abre aspas. Explicação do Lolo para o fim do casamento. Minha mulher seguia o espiritismo e eu, como muito católico, a proibia de ir ao centro. Aí vieram as divergências. Fecha aspas, justificou o Lolo. Mãe e filha foram embora para Porecatu, mas continuavam a visitá-lo. Ele é um eterno apaixonado por outra mulher, a cantora brega da década de 70, Cláudia Barroso, intérprete de Tortura de Amor, Pare de Beber, Fracasso e Lama. Sabe de cor e cantarola o maior sucesso dela. A vida é mesmo assim. Abre aspas. A vida é mesmo assim. Alguém tem que perder. Para outro entrar no jogo, perdoa, meu amor. Se você descobriu que tudo foi um jogo, joguei o jogo franco. Amei você somente e dei até meu pranto. Mas tudo teve fim. O amor findou para nós. O amor findou para mim. Fecha aspas. Letra da música que ele cantarolava. Lolo explica a obsessão pela cantora. Abre aspas. Gosto das letras dela. Parece coisa que acontece com a gente. Fecha aspas. Em 2007, aos 69 anos, ele ainda vive no mesmo endereço da tragédia, na Rua Brasil. Essa história, baseada em entrevistas, está no livro Assis de A a Z, do nosso companheiro jornalista Marco Barreto. É uma contribuição histórica para a nossa cidade. Essa vida controversa de Antenor Alexandrelli, o Lolo, que foi sepultado ontem no cemitério municipal da Saudade. Final de semana triste, morte no trânsito de um jovem, morte do nosso amigo Nardinho, morte do nosso amigo e professor Carlos Rodrigues Ladeia e a morte do Lolo. Além, obviamente, das demais mortes de pessoas que eu não conheci ou não tinha tanto detalhe de vida, mas que com certeza entristeceram seus familiares e amigos. A todos os nossos sentimentos. Finalizamos mais um Português Livre para falar. Eu agradeço muito a sua audiência, a sua assistência e a sua paciência. A todos aqui no Facebook, as dezenas de pessoas que nos acompanham aqui também no Instagram. Eu faço um convite. Amanhã, às 7h, aqui estaremos. Um abraço, minha amiga. Um abraço, meu amigo. Fiquem todos com Deus. Tenham uma boa semana e uma boa segunda-feira e uma ótima semana.